O Código de Proteção e Defesa do Consumidor faz 27 anos. E, é claro, ele foi instituído para estabelecer o equilíbrio de forças, né? Tanto que ele é de proteção e defesa do consumidor. Ninguém usa a palavra proteção, mas ela está lá na lei. Estamos recebendo aqui o doutor Julielto Modesto, que, entre outras coisas, é também consumerista. E a pergunta que não quer calar, doutor Julielto, e é natural que seja feita desde o início, há o que comemorar nesses 27 anos? Sim, Cataldi, sempre há motivos para comemoração, mas infelizmente na legislação brasileira a tendência é que as coisas aconteçam devagar, né? Então, as recentes alterações que a gente teve no código remontam a períodos já anteriores, que eram costumes no comércio, e aí houve essas alterações, né? Por exemplo, em 2017 agora nós tivemos as alterações recentes sobre condições de consumo perigoso, né? Aquele fornecedor de serviço ou de produto que coloca em risco a vida do consumidor, ele acaba respondendo agora por um crime específico. E isso ganhou muita força com aquele acidente que todo mundo deve se recordar da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul. Santa Maria. Em Santa Maria. Então, já são anos que aconteceu isso e somente agora, em 2017, que a gente vê essa alteração na legislação. Aliás, a propósito, ninguém foi indenizado até agora. Houve fixação de indenização já, de dano moral inclusive, mas ainda parece que não receberam de fato. Então, a gente observa que na justiça, tanto na justiça como no processo legislativo, as coisas são um pouco demoradas ainda, mas há motivos para comemorar sim. São 27 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor e muitas alterações em benefício ao consumidor. Tudo começou com o tal do juizado de pequenas causas, que está eternizado na cabeça das pessoas, né? Todo mundo fala assim, eu vou lá no juizado de pequenas causas. Não é mais, gente. Agora é um juizado especial, né, doutor Juliel? Hoje, pela Lei 9.099, que é de 95, houve essa alteração e aí se chama Juizado Especial Cível e na matéria criminal, Juizado Especial Criminal. Mas ficou na cabeça das pessoas que fica pequenas causas. Vou no pequenas causas para resolver essas questões que são de até 40 salários mínimos. Bom, nós temos aí, então, caminhos a serem seguidos, né? O consumidor pode optar inicialmente pelo PROCON, né? E não havendo acordo, o próprio PROCON encaminharia o processo para o juizado, é assim que funciona, mas não há necessidade de procurar o PROCON, pode procurar o juizado direto. Pode procurar direto. Inclusive, a orientação que eu sempre passo para as pessoas é que, constatado o vício no produto adquirido ou no serviço contratado, ela imediatamente notifique o fabricante ou o vendedor, o intermediário, para que ela não deixe perecer o direito dela, né? Nós temos conhecimento do brocar jurídico que diz que o direito não socorre aquele que dorme. Dormientibus non succurrit jus? Exatamente. Então, o direito não socorre aquela pessoa que fica inerte, né? Ela fica passiva. Constatou o defeito no produto, é bom registrar a reclamação direto para o fabricante vai ter um prazo para consertar aquilo, superado esse prazo, se não foi consertado, o consumidor também tem um prazo para poder entrar com a ação. Então é importante, aconteceu o defeito no produto, procure o PROCON, procure orientação jurídica adequada, para que ela não deixe perecer o direito dela. E essa notificação pode ser feita via postal, através de carta registrada com a R? Pode. O ideal, a carta registrada com a R, infelizmente, a pessoa não comprova que tinha um conteúdo na carta, né? Então, ela pode mandar um envelope vazio com a R, que ela não está querendo dizer que ela realmente notificou sobre o produto. Eu costumo orientar a fazer o telegrama com cópia. Então, você recebe do correio uma cópia literal do que foi enviado para o destinatário. Então, é importante que fique registrado, mas pode ser uma reclamação por e-mail, até mesmo pelo saque, o 0800 fornecido pelo fabricante, anota o número do protocolo, o número da ligação, a data da ligação, quando que foi feita, qual que foi o atendente, que isso vai servir de base para um processo futuro. Ajuda, né? Já mostra ao juiz a boa vontade que o consumidor teve de tentar compor o conflito sem a ida ao judiciário, né? O que a gente observa hoje em dia é a intenção dos fabricantes, né,
dos industriais no sentido de resolver de uma forma conciliatória. Ninguém que fabrica um produto ou que presta um serviço, ele quer ter o nome ligado de forma negativa. Então, as redes sociais contribuem muito para isso. Existem sites onde os consumidores colocam lá onde não comprar, começa a classificar aquele fabricante, aquele prestador de serviço, e isso é ruim. Então, a gente observa essa tendência no sentido da conciliação mesmo. Está desencorajado, o trambiqueiro está desencorajado pela evolução do código. Ele começa a perder espaço no mercado de trabalho, no mercado de consumo, né? Porque se ele presta um serviço que é inadequado ou vende um produto que não é satisfatório, com certeza a população vai reclamar. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Julielto Modesto, ele, entre outras coisas, é também um consumerista, é o advogado especialista em relações de consumo, está avaliando conosco o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que está de aniversário, são 27 anos, e ele está vendo coisas bem positivas na evolução desse processo. As pessoas estão lidando com o Código, tem havido mudanças bem importantes, né? Agora, internet, doutor Julielto, é a moda. Todo mundo agora compra pela internet, não sai de casa, fica mais fácil. Os preços pela internet me parecem, às vezes, mais baratos do que os praticados nas lojas. Só que eu percebi um negócio, tem muita gente que inclui aí, nesses produtos da internet barateados, coisa que já saiu de linha de fabricação e vai ter problema na reposição das peças. Como é que a gente age? Cataldi, é bom deixar claro também que os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor é de vigência, né? Porque quem nos assiste vai observar que a lei, ela na verdade, ela foi publicada em setembro de 90. Tem uma anterioridade. Exato. E aí o prazo de vigência dele foi de 180 dias. Então, por isso que a gente comemora 27 anos de vigência agora, no mês de março. Mas a questão da internet, ela é bem interessante e ela também tem uma qualidade e um benefício para o consumidor, porque as compras feitas fora do estabelecimento, ela tem a opção da desistência. O arrependimento, coisa que o consumidor não consegue ter quando ele entra na loja, verifica o produto e faz a compra. Comprou com consciência. Comprou com consciência. Então, aquela compra não tem o arrependimento. Mas quando você faz a compra pela internet, você tem até 7 dias para fazer a desistência. E esses 7 dias são contados da compra ou da entrega do produto? É a partir da compra, o correto é a partir da compra, né? Agora, existe casos em que o juiz dá a desistência a partir da entrega do produto, tendo em vista que quando recebeu o produto não era da forma como o consumidor imaginava ou como ele verificou no site. Há vício na operação. Há vício na operação. Mas a compra na internet foi o que você falou no primeiro bloco a respeito do site Reclama Aqui. Existem outros sites de classificação de produtos e de serviços, mas é importante que o consumidor esteja atento a isso. Se há um número expressivo de reclamações e da falta de atendimento, de prestação de auxílio ao consumidor, já é um indicativo de que aquela compra vai gerar um problema futuro, né? Então, a gente tem informações, inclusive, sobre a respeito de vazamento de dados dos consumidores. Então, são alguns tipos de precaução que o consumidor tem que ter na hora de fazer a compra. E o site também serve para você depositar a sua reclamação, de modo que isso é positivo fazer, porque desencoraja, né, o mau comerciante, o mau industrial, enfim. Eu tive até um caso específico comigo, que eu contratei um serviço e o prestador de serviço ele garantia a satisfação total do cliente. E quando eu recebi a primeira informação do serviço contratado, eu percebi que estava longe de atingir e eu falei para ele que eu queria desistir da compra. E ele disse que não era possível desistir, que ele ia fazer as alterações no serviço até a minha satisfação. Mas eu percebi que aquilo ali poderia demorar muito tempo. E aí eu disse para ele, né, que havia a possibilidade de desistência, inclusive, que eu queria desistir. Fiz a reclamação no Reclame Aqui e após a reclamação no Reclame Aqui, ele devolveu o dinheiro que eu já havia depositado.
É bem importante, né, que a gente exerça a cidadania fazendo isso, que é para criar uma atmosfera de respeitabilidade. Hoje as redes sociais têm contribuído para isso, né? Várias vezes você observa que as pessoas nas ruas, elas já têm essa consciência de cidadania. Então, às vezes, no supermercado, quando tem uma diferença de preço, o produto é ofertado por um preço e, na verdade, o preço lá na gôndola, ele vem inferior, já várias pessoas já avisam, né? Ó, você pode levar esse produto pelo preço que está sendo anunciado. Então, o conhecimento, a consciência da população tem contribuído para esse equilíbrio. Doutor Julielton, e a sua avaliação com relação à eficácia, à funcionalidade do juizado especial? Em relação ao juizado especial, a gente observa que existe sim um procedimento muito mais rápido do que o processo comum, né? Inclusive na questão da conciliação. Então, é importante que as pessoas procurem pelo juizado especial. E, naturalmente, que não é necessário que não procure com advogado. Eu costumo dizer que o equilíbrio é atingido com a presença do advogado na transação, porque, não tendo advogado, a outra parte vai com o advogado, certamente, né? E desequilibra. Esse é o maior prejuízo de quem vai sem advogado, porque quando ele dá entrada no processo, o processo é como se fosse um bolo, né? Você tem que bater todos os ingredientes para colocar ele no forno, né? Então, você não pode acrescentar algo depois que você já colocou o bolo no forno, né? Eu costumo usar bem esse exemplo para as pessoas poderem entender. Então, quando a pessoa vai ao juizado sem o advogado, ele, de repente, ele esquece de fazer algum pedido que seria importante para o juiz analisar depois. E aí, depois, as grandes empresas, né, os prestadores de serviços, fazem as suas defesas com o auxílio de um advogado, e na hora de se manifestar sobre a defesa, a pessoa tem a dificuldade e aí ela vai procurar o advogado e já não é mais possível adicionar aquele ingrediente no processo que seria tão importante para a satisfação do direito. E um outro detalhe também, né? Se for caso que a pessoa, a parte, tenha necessidade de recorrer, ela vai ter que contratar o advogado de qualquer maneira, porque no recurso o advogado... É uma lei que acabou sendo um pouco falha nesse sentido, porque ele permite que o cidadão busque a satisfação, né, da justiça, do seu direito sem um advogado, mas, em contrapartida, no desenrolar do processo, ele vai precisar do profissional. Doutor Julielton, então a gente pode dizer que há um salto qualitativo nesses 27 anos de vigência do Código. Sim, sem dúvidas. Quero agradecer a presença do advogado Julielton Modesto, consumerista, entre outras coisas, né, especialista na área de defesa do consumidor, que veio avaliar conosco hoje esse aniversariante, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.